Hora do nosso encontro de família, CNN Brasil e CNN Money juntos, irmãos, juntos desde o nascimento ou quase. Boa noite, Lucinda, bem-vinda. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Thaís, boa noite a todos. Eu sou bem-vinda. Você é bem-vinda. Não tem problema. Isso, estamos no juntas. seu quadro. Isso, nosso quadro. Lucinda, vamos lá. Nós estamos acompanhando uma deterioração da saúde financeira do Brasil. Não estou falando de contas públicas ainda. Estou falando da situação do endividamento das empresas, do endividamento das pessoas. E essa é uma preocupação que está aumentando. A gente lê os relatórios dos bancos, das instituições, dos economistas e vai entendendo, vai enxergando uma preocupação que só cresce. O Banco Central faz pesquisa com as instituições para captar a expectativa com o futuro próximo. O que ele percebeu? O Banco Central ouviu 70 instituições financeiras e captou a segunda mensagem. O terceiro trimestre vai ter uma situação de inadimplência ainda pior. Na verdade, essa leitura ela já tinha sido feita pelos analistas que olham para os balanços dos bancos. A gente acabou de ver a divulgação dos balanços relativos ao segundo trimestre e quando a gente olha o nível de inadimplência e principalmente o nível de provisão que os bancos fazem para se preparar para a inadimplência futura, fica claro que os bancos estão olhando e vendo que a situação não vai melhorar. A provisão é uma espécie de seguro. Os bancos eles separam uma reserva de capital, né? Uma reserva de capital para aguentar esses atrasos superiores a 90 dias, né? Então, o nível de provisão dos grandes bancos do país aumentou bastante. Existem cálculos que mostram que pode ter sido de mais de 20% o crescimento em média da provisão dos bancos de grande porte, e isso é uma demonstração de que eles estão se preparando sim para esse ambiente de inadimplência pior. E isso vai acontecer porque a gente não está enxergando uma trégua nesse aperto de condições econômicas que a gente está vivendo. Mesmo que a taxa Selic caia um pouco, a verdade é que os próprios bancos estão dizendo que serão muito mais cautelosos na concessão de financiamentos. Naturalmente, se o banco ele enxerga que o risco, né, de não receber de volta aquele empréstimo aumenta, naturalmente ele vai ficar muito mais cauteloso. Ele vai optar pela linha em que tem alguma garantia, ele vai optar por aquele cliente que ele sabe que vai conseguir fazer aquele pagamento, tem um bom... Tem uma renda Exatamente, né? É isso mesmo. Então, é isso que a gente vai enxergar. Então, Thaís, a gente tem visto em várias frentes, né, sinais de que a gente não chegou ao auge aí dessa situação de crise, vamos dizer. E eu fiquei pensando aqui no Desenrola, né? 1 e 2, lançado pelo governo, ainda mais esse deste ano, o Desenrola 2, é que, na verdade, só esse ano teve 2 Desenrola. O Desenrola 2 e o 3. O para inadimplente e o para adimplente. O Brasil é criativo, né, em soluções. E como havia pressa, porque tinha que ser tudo antes do prazo eleitoral, cadê o Desenrola? Cadê o efeito do Desenrola, né? E se isso realmente piorar no terceiro trimestre, qual é o impacto que isso vai ter entre os eleitores? Isso é uma conversa para mais para frente. Lucinda, a gente vai acompanhar isso de perto, não só a situação das empresas. Vamos olhar para o que está acontecendo lá fora, porque tem outra dívida que está assustando, mas não é só brasileiro, não, é o mundo inteiro. A gente viu agora, ontem, o nível de dívida dos Estados Unidos bater o recorde de 40 trilhões de dólares. Então, é um nível muito emblemático e que chama muito a atenção. O endividamento do mundo todo vem crescendo bastante aí nos últimos anos, em especial desde a pandemia. E no caso dos Estados Unidos, havia aí uma leitura de que os Estados Unidos conseguem conviver com déficit fiscal mais alto, porque no fim das contas, todo mundo precisa comprar dólar, todo mundo precisa comprar título público americano, os bancos centrais precisam muito desses ativos, mas o que a gente está vendo agora, Thaís, é uma mudança, quer dizer, esse aumento de endividamento começa a preocupar os investidores, está provocando um aumento dos juros de longo prazo. Quer dizer, o investidor, para comprar título americano, agora ele está exigindo um prêmio de risco mais alto. Essa dinâmica. Exatamente. A diferença é que o custo da dívida dos Estados Unidos é um pouquinho menor, né? Lá o juro está ali. O custo e o prazo, né? O custo e o prazo. Mas a gente tem aqui uma arte para mostrar como é que é a evolução dessa dívida pública. Então, lá no Trump 1, a dívida estava em 19, quase 20 trilhões de dólares. Ela subiu muito aqui na Covid, como
todo mundo, o mundo inteiro fez com medidas de proteção da população para conseguir conter ali os efeitos econômicos dessa pandemia. Então, a dívida subiu ali para quase 28 trilhões de dólares. E aí, como aconteceu também no Brasil, num primeiro momento houve uma tentativa de redução aí desse ritmo, no entanto, rapidamente a dívida voltou a subir e bateu os 40 trilhões de dólares. Aqui tem muito gasto também com armamento, Thaís. Então, a política do Donald Trump trouxe muito gasto, muito investimento nessa área militar. Isso ajuda a explicar o aumento dessa dívida. E aí, o que é importante para a gente, como isso nos atinge, é que, à medida em que a dívida sobe, o governo americano precisa emitir mais títulos públicos, o aumento de oferta de títulos públicos faz esse juro dos papéis dispararem, subiram acima de 5,30%, a gente até falou sobre isso ontem. E esse é o juro que é considerado o juro base do mundo todo. Se o juro sobe lá, aqui sobe também. Vamos ver na próxima tela como é que é essa relação dívida-PIB, que é uma medida bastante importante para entender os perigos. Então, a gente chegou aqui agora com a dívida dos Estados Unidos representando 129% do PIB. Lá no Trump 1 era 106%. E na Covid chegou ali ao pico de 132%. Então, a gente vê um cenário preocupante também. O FMI vem fazendo alertas a respeito disso, quer dizer, muita gente olhando para esse cenário com bastante cautela. Tem gente que acha que vale fazer comparação com o Brasil. Vocês falam que o Brasil está em 82, olha os Estados Unidos. Qualquer dia a gente explica a diferença. Já vou lançar a provocação aqui. Lucinda, a gente vem falando aqui da saída do capital estrangeiro da Bolsa Brasileira. Isso aqui é uma das motivações. Agora, os números estão chamando a atenção. Isso, vamos ver aqui na próxima. Né? Isso mesmo. Continua saindo dinheiro de estrangeiro da Bolsa de Valores. Quando a gente vê o juro americano subindo, ele traz, obviamente, ele é um sintoma, né? Ele é um motivo de preocupação. No entanto, ele acaba atraindo capital. Se os Estados Unidos estão pagando lá 5% de juro, naturalmente o investidor estrangeiro acaba olhando ali para esse título com um interesse. E isso ajuda a explicar a saída do dinheiro do estrangeiro, do gringo, como a gente fala. E em agosto a gente chegou a um saque de 20 bilhões de reais. Então, caminhamos para fechar o mês de agosto como sendo o pior mês aí deste ano. A gente começou com bastante ingresso, bastante captação, e aí a gente está vendo esse dinheiro embora. Agora, claro, o investidor estrangeiro está muito preocupado com a nossa situação fiscal também, não é só com a situação fiscal americana, né, Thaís? Eu fui olhar em abril, meados de abril, a entrada de capital estrangeiro bateu 69 bilhões de reais e agora já está abaixo de 20. Mercado hoje, como ficamos? A gente ficou com um mercado bem morno. A gente fechou com o Ibovespa em alta de 0,06%. Não fosse Petrobras, teria sido um dia mais negativo. Então, por conta da alta do petróleo, Petrobras desta vez segurou o Ibovespa. E o dólar subiu, olha, o dólar subindo aqui diariamente, hein, Thaís? 0,31% a R$ 5,19.